Então, sejam todos bem-vindos. A gente trouxe hoje como convidado para estar falando conosco o professor Cláudio, que vai estar falando conosco sobre um tema super importante para a nossa realidade na área de gestão e administração eclesial. Então, sem muitas delongas, professor, seja bem-vindo, pode se apresentar, falar o que o senhor faz, e aí dar início aí aos conteúdos, tá bom? Olá, boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito obrigado, seu Jean, muito obrigado a Dominus, parabéns pelo evento, parabéns por vocês que estão conosco, que estão participando, né? Importantíssimo, como já foi colocado, essa imersão em gestão. Convido o pessoal do Paraná a se identificar, a minha cidade aqui, Curitiba, da onde eu estou falando, né? Então, eu sou o professor Cláudio Nogas, né? Sou da cidade de Curitiba, sou nascido em Curitiba, Paraná. Alguns possivelmente já estiveram aqui na nossa cidade, outros que não vieram, sejam bem-vindos. Né? Sempre brinco que se tivesse aposentadoria para catequista, eu já tinha requerido a minha. Por 20 anos atuei como catequista, né? Grupo de jovens, líder de grupo de jovens, coroinha, toda essa, vamos usar a palavra aqui do nosso encontro, toda essa imersão dentro da Igreja Católica e sempre preocupado com a continuidade da Igreja Católica no sentido de uma boa gestão. Isso me fez a buscar me aprimorar dentro da linha de finanças, de gestão, de contabilidade, né? Eu só, antes de iniciar, e já deixo aberto e peço ao seu Jean que, conforme, se o pessoal quiser, conforme a apresentação, já ir fazendo perguntas, fiquem à vontade, eu vou deixar para o final. Enfim, eu gosto de interação, né? Eu penso que muito mais do que uma palestra, é uma fala, mas é uma conversa entre amigos. Então, por favor, vamos tirar aquela coisa muito fechadinha, às vezes, de uma palestra, só alguém falando ali. E dentro desse início de tarde, desse início dos trabalhos, fazer a leitura de uma frase que eu acho muito interessante da Santa Madre Teresa de Calcutá, que tem tudo a ver com o que eu vou buscar, discutir e apresentar para vocês agora nos próximos minutos. O que eu posso fazer, você não pode. O que você pode fazer, eu não posso. Mas, juntos, podemos fazer algo belo para Deus, né? Então, essa é a minha ideia. Antes, às vezes, pode estranhar, poxa, Dominus vem trazer algo sobre finanças, sobre contabilidade, sobre gestão, sobre lei geral de proteção de dados, enfim, compliance. Espera aí, mas nós estamos falando de igreja. Sim, estamos falando de igreja. Somos católicos, apostólicos, romanos, sim. Mas, se essa igreja não for bem cuidada, ela vai sofrer, ela vai ter problemas. Então, veja, finanças na casa de Deus, né? Claro que pode ser estranho até esse nome, finanças da casa de Deus, mas é isso. A nossa paróquia, as nossas capelas, elas têm hoje N projetos envolvidos, N desafios, mas também tem N obrigações, né? Seja você um pároco, seja você um fráter, seja você de uma secretaria paroquial, de um conselho pastoral, enfim, de uma pastoral. A igreja, ela, para que tudo se mova, inclusive até desde a acolhida lá na missa, durante a missa, toda aquela celebração, por detrás, há que se ter toda uma administração, né?
vamos pegar o próprio recolhimento, a participação, a partilha da minha parte mensal, tentando ajudar a minha capela, ajudar a minha paróquia, de alguma forma, seja principalmente a questão da forma financeira. Se isso não tiver um registro, se isso não tiver um cuidado, hoje no Brasil, nós temos uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados. De repente, vaza, como é a expressão, sai para a comunidade um dado de um paroquiano, pronto. Nós vamos ter que responder, o pároco vai ter que responder, a paróquia, a diocese vai ter que responder, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, há toda uma gestão por trás que tem que ter esse cuidado. Por gentileza, pode mudar, Gê. Então, já fiz os agradecimentos, novamente, obrigado, né? E aí eu venho com essa... Paulo, apóstolo, chama atenção na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Líderes, e todos que estão aqui, se estão aqui é porque estão preocupados com a sua paróquia, com a sua diocese, com a sua capela, enfim, todos nós aqui somos líderes, independente até se temos uma função dentro da organização da diocese ou não. Mas todos nós somos líderes. Líderes devem governar bem a sua casa e a casa de Deus. Então, são duas tarefas aqui de um líder. Ele cuidar da sua casa. Ser líder com a casa, pensando no templo do Espírito Santo, pensando casa como casa material, a casa que moramos, mas principalmente também cuidando dessa casa de Deus, né? Por gentileza, pode passar. E aí, finanças da casa de Deus, essa preocupação, esse olhar atento com as finanças. Pode passar. A todo, nós estamos vivendo, pós-pandemia, nós estamos vivendo toda uma mudança de cenários. Nós estamos tendo... as pessoas, nós, seres humanos, saímos diferentes da pandemia, né? Nós tivemos uma outra postura. E aí, essa imagem é no sentido de chamar atenção para nós, somos líderes. Eu não posso ficar focado, vou citar aqui uma cidade que foi colocada ali, São Carlos. Eu não posso ficar focado na minha paróquia, no meu umbigo ali, dentro do município de São Carlos, no estado de São Paulo, no país chamado Brasil. Eu tenho que ter um olhar geral, um olhar no mundo, né? O que está ocorrendo? O que está acontecendo? Isso vem afetar, né? Nós sabemos aqui, eu não vou entrar nessa linha, porque não é a palavra minha não é para isso, mas nós sabemos as perdas dentro da pandemia sanitária, como afetaram o psicológico, a parte psiquiátrica das pessoas. A depressão aumentou, né? Não preciso ser nenhum Einstein. Estamos vendo a situação das escolas. Eu sou professor, né? Nós estamos com medo. Divulgaram, não sei se isso é Brasil, mas no Paraná foi divulgado que próximo dia 20 seria um massacre nas escolas do Paraná. Poxa, tudo isso está respingando nas nossas paróquias, nas nossas capelas, nas nossas dioceses, está respingando para o pároco, para o fráter, enfim, para todos que somos líderes. As pessoas estão angustiadas, estão desempregadas, e se a gente não tivesse olhar, como é que a gente vai atender? Só que para atender bem, acolher bem, se eu não tiver a gestão bem preparada, eu não vou conseguir atuar como essa igreja deve atuar. Por gentileza, pode passar.
O Papa Francisco tanto bate, vive comentando a igreja sinodal, né? A igreja em saída. E aí três verbos: encontrar, ouvir, discernir, entender, né? Então, o processo sinodal deve ser uma expressão de uma igreja em saída, que acolhe, que encontra, que ouve, que busca entender, que vai ao encontro com abertura e disposição de acolher, ouvir o que as pessoas dizem. Ótimo. Mas por trás, novamente, se eu não tiver todos os projetos, toda a gestão organizada, toda a finanças organizada, como é que eu vou conseguir ser essa igreja sinodal? Por gentileza, pode passar. Essa frase, uma vez, uma tarde, me veio essa frase e eu gosto de colocá-la. Nas nossas paróquias, nas nossas capelas, muitas pessoas são educadas o suficiente para não falar com a boca cheia. Sabe se comportar à mesa, mas não se preocupe, você fala com a cabeça vazia. Eu tomo a liberdade de trazer essa frase, porque é isso. Ninguém está mercantilizando a Dominus University. Ninguém, com esse evento, com essa imersão, ninguém está mercantilizando a igreja, mercantilizando como negócio, mercantilizando a missa. Mas espera aí. Se eu não entender que houve uma mudança, há um cenário diferente, são demandas, mas são obrigações também, né? O pároco hoje responde muita coisa. Não, mas eu tenho meu conselho. Não sei que tipo de informação, que tipo de dado esse conselho está passando. Ele tem informação para lhe passar? Não, mas nós temos um software. Mas vocês entendem do software? Ou o software é algo comprado padrão que lá não sei aonde já usaram, mas atende à nossa necessidade? A gente sabe fazer a leitura básica dos demonstrativos que são gerados por esse software? Ou nós vamos continuar fazendo a gestão? Está todo mundo, a igreja é sinodal, sai em saída, começa a chegar, demandas, e a gente não está preparado, a gente não tem a gestão, e a gente não tem o controle das finanças. Nós, igreja, aqui deve ter muitos que vivem isso, nós recebemos muitos recursos de projetos, para projetos, tem que prestar conta. Na minha paróquia, na minha diocese, na minha capela, vamos fazer um serviço terceirizado. Sabemos pedir a nota fiscal? Em algum lugar isso vai ser pedido. Tribunal de Contas, alguém vai ter que responder. Ministério Público, né? Eu tenho controle sobre os bens da minha paróquia, da minha diocese, da minha capela? E aqui, me perdoem a franqueza, eu estou entre católicos, eu estou entre irmãos, então eu posso falar, e é o momento, porque é uma imersão em gestão para chamar a atenção. Nós todos, como seres humanos, somos propensos a erros e a fraudes. Acabamos de sair de uma Semana Santa, acabamos de sair de uma Sexta-feira Santa. Aquele que era o responsável pelas finanças da galerinha que andava com Jesus Cristo foi o que se vendeu e vendeu ele por 30 moedas. Ou não vimos isso a Semana Santa toda? Acabamos de passar isso. Ah, mas professor Nogas, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que aonde há recurso financeiro, se não tiver uma boa gestão, um bom acompanhamento, infelizmente, o olho cresce. Né? Aqui, quem já assistiu, leu Tio Patinhas, sabe. Tio Patinhas, aquele desenho, né? O cifrão, brilha o olho. Se você não tem bons controles, infelizmente, o ser humano, né? Um carinha que andava com Jesus Cristo, do lado, aprendendo, vendo todos os milagres, tudo que Jesus estava fazendo, toda a mensagem de Jesus, foi capaz de fazer o que fez, se vender por 30 moedas,
Por que no meu conselho não pode ter isso? Pode. Pode. Às vezes é erro, mas a maioria das vezes que eu vou a paróquias, que a gente vai à diocese com a Dominus prestar serviço, a gente percebe que não é erro, não. É fraude. Agora, a fraude é gerada por falta de bons controles financeiros. Então, aí a necessidade de eu não saber só se sentar à mesa, se comportar à mesa, mas eu não ter a cabeça vazia. Eu necessito hoje a necessidade de toda uma gestão por trás dessa igreja sinodal. Pode mudar, fazendo um favor. E aí vem o encontro. Você já notou, todos nós notamos a enorme diferença entre ser atendido por alguém que se realiza ao exercer sua vocação com excelência, pode mudar, e alguém que detesta o trabalho que realiza e está interessado apenas no ganho financeiro. Se a gente vê nas paróquias, a gente vê na entrada de uma igreja, na acolhida para a missa, que é um momento sublime daquele momento ali, né? Eu tive uma semana cansativa, posso estar desempregado, eu tenho uma filha nas drogas, um filho nas drogas, enfim, minha vida está de cabeça virada. O único local que eu tenho é a igreja para me apoiar, para me acolher. Aí eu chego lá, tem capelas, paróquias, tem párocos, tem fraters, não é só o leigo, não, né? Que sabem te acolher. E tem outros que nem bom dia, boa tarde dão. Então, eu fiz questão de trazer isso. Parece que estão ali só pelo ganho financeiro. Ou porque eu não ganho nada. Eu não ganho nada para fazer isso. Então, desculpe, tchau. Né? Quem não segue a sua vocação presta um desserviço para a sociedade e para si mesmo. Ele pode gerar, e eu estou dentro do campo de gestão, ele pode gerar um problema para todo um trabalho da igreja, toda uma formatação dos projetos eclesiais, com aquela cara virada, por não dar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Por gentileza, Diana. Então, secretarias paroquiais, pastorais, conselhos, párocos, fraters, seminaristas, pode passar. A minha falta de conhecimentos básicos de gestão, que é isso que eu estou tomando a liberdade de chamar a atenção, básicos de gestão, finanças, pode comprometer todo um trabalho eclesial, todo um trabalho de igreja. Sim, pode, né? Desaparece um bem da nossa paróquia, há uma fraude, há um desvio de valores no nosso conselho, como é que fica a imagem da paróquia naquele local? E para resgatar isso, né? O Jean, que é o grande líder da Dominus, é da área de marketing também, sabe, né? De cada uma coisa positiva que você faz, isso é provado. No máximo, 4 pessoas vão falar. Uma negativa que a gente faça, no mínimo 10 vão falar. Então, você imagina uma fraude, sai isso para a sociedade. Vai resgatar, vai fazer todo um trabalho novamente. Então, a importância de ter os conhecimentos básicos, gestão, finanças, contabilidade. Pode passar, por gentileza. E aí, eu preciso ter esse cenário mundial e brasileiro da economia mundial. Mas, professor Nogas, isso não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? Eu quero que ele compartilhe comigo uma parte do salário dele, no mínimo 10%. Como é que eu vou fazer uma campanha nessa linha se eu não tenho uma ideia do cenário mundial? Olha a guerra Ucrânia, Rússia, Ucrânia, enfim. Olha o problema que está trazendo para a economia mundial.
Olha a nossa situação, uma taxa de juros altíssima, uma inadimplência de cada 10 pessoas que estão no mercado de trabalho, 7 estão endividadas e inadimplentes. E aí o caos que isso gera nas empresas, e aí vai bater aonde? No desemprego. E aí, se eu não tenho uma boa gestão para os meus projetos, e eu fico batendo lá, só que ele tem que partilhar em 10%, 10%. Espera aí, eu tenho que criar outros mecanismos, eu tenho que saber gerar projetos e onde buscar recursos. Só o dízimo talvez já não seja mais suficiente. Talvez minha comunidade, nesse momento, não é que eu não queira participar. Não é que eu não queira compartilhar 10% ou mais ou menos. Eu não tenho condições. E aí, a necessidade de ter uma ideia dos princípios que regem uma contabilidade, essas técnicas contábeis, eu preciso disso. Seja eu pároco, seja seminarista, fráter, seja eu de uma secretaria paroquial, seja eu de um conselho, seja eu de uma pastoral. Pode passar, por gentileza. Eu tenho que ter uma ideia do que são demonstrações financeiras. Como é que eu sou um econômico de uma diocese, de uma paróquia? Como é que eu vou ajudar os meus colegas, o pároco, se eu não tenho uma ideia de demonstrações? O que é isso aqui? Fazer uma leitura básica. Como é que nós vamos tomar uma decisão se nós não entendemos o que nós estamos olhando? Uma relação de todas as contas. Eu repito, mas eu tenho um software padrão, pego de um lugar, do outro. Para aquele local serve, mas a nossa realidade é outra. A quantidade de paróquia na nossa diocese, capelas, santuários, é outra. A realidade da minha capela é outra. Então, eu não posso querer pegar padrão e querer que assimilem que aquilo é o correto para a gestão da nossa paróquia, da nossa capela. Pode passar, por gentileza. Nós, Igreja Católica, nas nossas paróquias, dioceses, santuários, capelas, nós fazemos muito de sustentabilidade empresarial, projetos sociais, projetos ambientais. Temos que ter uma boa governança dessa nossa diocese, do santuário, da paróquia. São recursos que estão passando ali. Essa sustentabilidade empresarial, um bom projeto mostra para a comunidade o quanto aquele 10% do dízimo nós retornamos para a comunidade. Isso faz com que abram caminhos para a gente buscar novos recursos para novos projetos, mas eu tenho que ter isso bem estruturado. Um sistema de informação diferente de software de gestão. Eu ouvi dizer que lá tem o melhor software, mas eu ouvi dizer, eu repito, olha o porte daquela paróquia, olha o porte daquela diocese, daquele santuário, e olha o nosso jeitão. Então, primeiro eu conhecer o meu sistema de informação, depois eu buscar um software que vai atender às nossas necessidades gerenciais. Pode passar, por gentileza. Eu preciso entender uma diferença. As nossas paróquias, dioceses, estão lotadas, entupidas de dados, de números, mas o que menos se tem é informação. Aí passa para o pároco, passa para o econômico, passa para o conselho, para tomar decisão em cima de número, de dados, e não de informações. Eu preciso transformar, eu preciso filtrar essa montoeira de números que as demonstrações contábeis financeiras trazem em informações e numa linguagem não técnica, que é outro erro, mas numa linguagem que todos tenham conhecimento. Ninguém é obrigado a ser formado em administração, em economia, em contábeis, em finanças. Então, eu tenho que
gerar uma informação numa linguagem acessível para todos, para a comunidade como um todo. Eu já vi prestações. O Jean está dizendo, quem quiser pode participar com perguntas, por favor, muito importante, né? Eu já tive em paróquias, a gente visita tantas paróquias, que estava lá no mural a demonstração das receitas e despesas, tudo numa linguagem contábil. Você acha que a pessoa leiga, ele vai passar e vai saber ler aquilo? E aí eu não entendo por que ele não se compromete, por que ele não participa, por que ele não contribui. Porque ele não entendeu aquilo que está lá. Mas, professor, mas aquilo está na cara. Não, me perdoe. Para você, que é o dia a dia, pode ser que você saiba fazer a leitura. Mas eu sou leigo. Às vezes eu não tenho, vou falar dos meus pais. Meus pais têm o segundo ano antigo, segundo ano primário. Vou exigir dos meus pais? Para com isso, né? Então, dados e informações, saber separar, saber criar modelos de gestão, da informação, da decisão, da mensuração. Quem é quem na nossa paróquia? Quantas paróquias a gente já foi que acontece, às vezes, o que acontece numa empresa? O que eu ouço? Professor Nogas, aqui tem mais cacique do que índio. Todo mundo manda e ninguém manda. E aí eu não sei por que a gestão não está bem. Por que tem fraudes? Por que tem desvios? E outra, mais do que ter um modelo de informação, mais que ter um modelo de decisão, eu saber mensurar, eu saber acompanhar. Aquela decisão mês passado foi a melhor que nós tomamos? Esse conselho soube tirar daquela decisão, teve resultado? Por gentileza, indicadores, né? O software pode até gerar vários dados, mas não informações. Mas, além das informações, eu ter indicadores, eu criar um painel de indicadores econômicos, financeiros, para que a gente possa tomar a melhor decisão, a melhor tomada de decisão, com o menor grau de risco possível. Você está dizendo que se a gente tiver tudo, a gente não corre um risco. O risco é iminente, o negócio. Agora, se a gente puder fazer o melhor, no sentido de minimizar esse risco o máximo que a gente puder, melhor para todos, melhor para a gestão. Creio que, dentro do meu tempo, eu tentei ser muito breve, até pelo tempo, e para dar um espaço, de repente, se nós tivermos alguma dúvida. Jean, agora eu vou ser chato. Tem como voltar a tela? Eu não tinha dito que era para sair da tela. Ai, agora... desculpa. Não, perdão. Desculpa a brincadeira. Não, mas esse material, eu creio que o Jean vai disponibilizar para todos, tá? Vamos. Eu agradeço vocês ouvirem, pelo menos, né? Tá aí o meu e-mail, nogas007, né? My name is Cláudio Nogas, Mr. Nogas, né? Então, nogas007@hotmail.com, o celular, o Jean tem todos os meus contatos também, a gente trabalha junto, né? O celular aqui de Curitiba é o WhatsApp. Por favor, vejam que do lado do número do celular não tem horário comercial, ou seja, horário que quiser, o dia que quiser conversar, da meia-noite às 5, a famosa, né, brincadeira. Se você quer trocar ideia, eu não disponibilizei gratuitamente aí o número do celular. Pronto, já. Perdão. Muito bom. Adorei. Gente, se você tiver perguntas,
O Reginaldo, não sei se é padre, está dizendo ali, né? Como seria bom os bispos participarem dessa transmissão? Nós leigos, é um leigo. Nós não definimos ou tomamos decisão. Reginaldo, na verdade, eu acho que os leigos, na maioria das comunidades paroquiais, são os tomadores também de decisão, né? Muitas paróquias, o pároco não toma decisão e muito menos o bispo. Geralmente existem os conselhos pastorais, os conselhos econômicos, que são esses que tomam decisão. Mas, de fato, você pode divulgar aí para os padres. O evento ainda não acabou, está no segundo dia só, então tem muita coisa para rolar. E eu espero que vocês possam nos ajudar também a divulgar e a compartilhar essa informação. Uma coisa, tem alguém aqui, deixa eu ver se tem mais alguém perguntando, falando algo. Boa tarde, vejo em alguns eventos na minha paróquia, tipo arroz carreteiro, bingo, algumas pessoas da coordenação do evento recebendo a venda do evento em sua conta particular, acredito que não é legal, pode falar sobre isso. Isso, na verdade, pode ser um problema para as duas partes, né, professor? Tanto para paróquia quanto para a pessoa que está colocando um dado na conta dela, e isso vai gerar imposto de renda, inclusive, para ela, né? Geralmente é assim, lá na paróquia que eu participo todo domingo, todo mundo me conhece. Aquele domingo que eu vou com uma meia diferente, teve um churrasco, o Nogas recebeu o churrasco. Será que daquele churrasco ele comprou essa meia também? Então, sabe, gera um estresse para a equipe. Primeiro, o clima organizacional não fica legal, fica uma desconfiança. Problema 1. Problema 2, dependendo do valor que receba, pode gerar, lá na declaração de imposto de renda, se o valor é substancial, pode gerar um imposto de renda a pagar para essa pessoa. E 3, um princípio da contabilidade, ele é o primeiro princípio de todos. Separar o que é da pessoa física da pessoa jurídica, do CNPJ da paróquia, da capela, da diocese. O que é dali é desse CNPJ. Nós, pessoas físicas, temos o quê? Número de registro geral, carteira de identidade. A nossa paróquia tem um outro registro, é o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, entrou, tem que receber, tem que registrar na paróquia, na capela, no santuário, porque senão, depois na hora, além de tudo que eu já comentei, na hora de prestar contas, isso não vai ficar legal. E aquele colega nosso, aquele irmão ali agora há pouco que falou que os bispos deveriam participar, você imagine chegar isso para um bispo, para um assessor de um bispo, para um econômico de uma diocese. Está aqui a nossa prestação da nossa capela, só que está meio misturado, viu? Tem do professor Cláudio Nogas, que recebeu o arroz carreteiro, e tem uma parte da capela. Peraí, mas que desorganização que são vocês aí? Né? Aí pega para todo mundo. Pega do pároco ao fráter e todos os conselhos e pastorais. Tenho ali alguém com a mão levantada que diz que é o iPhone. Eu não sei se você quer falar, fazer uma pergunta, só ativa ali o seu microfone para a gente, ou então só coloca para mim se... Opa! Oi, tudo bom? Assim, ontem eu fiz até um comentário em cima disso, do dízimo. A gente percebeu algumas dessas pessoas que já estão há 45 anos, 40 aí na pastoral do dízimo. Aí, por exemplo, elas têm dificuldade. Se a pessoa vir na igreja hoje, eu quero ser dizimista, e lá no plantão do dízimo tem o envelope para preencher no cartão e preenche no caderno, que ela está levando o envelope. A pessoa disse assim, olha, eu não posso lhe dar o envelope, eu vou, depois eu lhe dei seus dados, depois eu vou lá na sua casa lhe levar. Então, isso, existe um boicote desse pessoal que já está há muito tempo no dízimo e não aceita essa inovação. E aí ele fica para levar depois, e hoje não encontra a pessoa sai cedo. E aí, hoje, na igreja, realmente, o plantão do dízimo, ele resolve boa parte das pessoas que querem logo levar seu envelope ou querem fazer sua inscrição e fazer sua primeira oferta do dízimo. Então, é uma dificuldade que as pessoas mais antigas têm um bloqueio e elas não estão abertas ao novo.
É isso. Como que é seu nome? É Padre Armstrong, aqui em Santarém do Pará. Ô, Padre Armstrong. Paz. Padre Armstrong. Paz e bem, Padre Santarém do Armstrong. Pará. Tudo bem? Tudo bom? Veja, essa sua colocação, melhor do que eu, o senhor sabe, esse trabalho que é feito, seja com a galera que já tem 500 anos, como eu, os mais antigos, mas a gente... há mudanças e vão ocorrer mudanças, mas são pessoas de boa fé, de boa índole, que estão tentando contribuir. O que eu não sei, aí o próprio Jean, se quiser comentar, mas aí, novamente, Padre Armstrong, vem um encontro dessa imersão aqui. A necessidade de se fazer treinamentos, palestras, né, para que haja um envolvimento maior, um entendimento maior das mudanças de postura, de visão, né? Porque a gente não pode perder esse nosso irmão que está lá fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, com o que ele tem. Agora, cabe também nós buscarmos aparelhar ele, contribuir para que ele se aperfeiçoe cada vez melhor. Assim, os treinamentos foram dados, foram feitas as orientações, mas a pessoa tem dificuldade de caminhar. Nós temos até um curso aí com o Jean. O Jean fez um assessoramento conosco, mas a gente orienta, mas algumas pessoas, eles têm... a gente não tira ele da equipe. Tem formação mensalmente, mas eles travam, eles não aceitam que a cidade cresceu, que não é mais uma população pequena, uma população grande. Nosso bairro, nossa igreja, é uma igreja borboleta, porque não é a igreja raiz. São as pessoas que vêm de vários bairros e vêm para cá. São nós 6 missas. E se a igreja estiver lotada, dá 2.500 pessoas. Então, uma igreja borboleta dessa, a gente não pode dizer para a pessoa, não, você não pode levar... A gente já vem treinando, vem orientando, mas a pessoa tem cabeça dura. Padre, uma reflexão importante sobre e aí até mesmo como gestão, né? Por exemplo, eu tenho uma equipe de 15 pessoas aqui que trabalham comigo, são funcionários. Mas eu acho que essa reflexão vale para tudo dentro da realidade da igreja, inclusive eu acho que até mais pelo sentido e pela missão que nós temos com outras pessoas. Se eu tenho um agente que não consegue compreender o impacto que as atitudes dele de forma individual causam no coletivo, eu preciso sim tirar essa pessoa da atividade. Por quê? Porque uma mentalidade individual está prejudicando o coletivo. Isso não é não ser cristão. Eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender dentro da vida pastoral, e o próprio Evangelho fala sobre isso, as sementes caíram em diferentes terras e cada lugar, ela germinou, não germinou, ela não aconteceu, a separação do joio do trigo, enfim, tem uma série de passagens que a gente vai vendo que a perda, ela existe. Então, muitas vezes, enquanto gestores, a gente tem que tomar decisões difíceis, necessárias para o bem comum. Então, houve a conscientização, houve a conversa, houve o diálogo, né? O senhor estava na palestra passada, houve todo aquele trabalho de feedback, de gestão de pessoas, houve tudo isso e não adiantou. Aí tem uma coisa que se chama maldade e não querer entender. Então, meu amor, faz o seguinte, você pega as suas coisas, e eu já fiz isso, inclusive, em algumas paróquias que eu dei consultoria. Eu peguei catequista e disse, faz o seguinte, a porta está aberta, pode ir embora, a igreja não precisa de você. A igreja existe há 2.000 anos, e se nós todos aqui nessa sala irmos embora, ela vai continuar sendo igreja. Se eu deixar de ser padre, no caso do senhor, deixar de ser padre, a igreja vai acabar por causa disso? Não, ela não vai acabar. Então, o que nós não podemos é permitir que pessoas prejudiquem o caminho de outras pessoas a encontrarem Deus, a terem a sua experiência com Deus, porque aí nós somos omissos diante disso.
Aí é Jean, eu nós que poderia nos... compartilhar? Sim, só um pouquinho. Aí nós somos os omissos nessa história, entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado para não, em nome de uma caridade, que na verdade eu nem sei se isso pode ser dito como caridade, eu estou comprometendo e impactando a vida de outras pessoas por causa disso, sabe, padre? Então eu acho que é importante a gente ter essa clareza. Existem pessoas que não querem entender. Existem pessoas que têm problemas, inclusive até psicológicos, e que a gente precisa entender que ela não vai conseguir entender, certo? Pode falar, Mirene. Só compartilhando um pouquinho assim, essa questão que o professor Cláudio falou. A gente tem que ver a realidade de cada paróquia. Né? Então, que o nosso sonho é que a gente colocasse computador em todos os plantão. Então, nós só temos a secretaria. Então, nós temos a pessoa chega no plantão, ela quer ser dizimista. O agente vai preencher essa ficha com ele, né, os dados, e depois tem um carnezinho. Ele pode pagar na hora, através do carnezinho, ou do QR Code, que é o CNPJ, que também nós temos o QR Code. Né? Aí, essa ficha vai para a secretaria, vai já ser jogada no sistema, e depois ela volta em forma de relatório. Cada plantão, de cada capela, de cada comunidade, tem os dizimistas, o relatório dizimista. Ali, os agentes estão sempre procurando se mudou o telefone, se tem alguma mudança, para estar atualizando, né, esse cadastro desse dizimista no sistema da secretaria. Quanto a essa questão da pessoa, eu passei por isso. Pessoas que falou que estava 20 anos, mas o que acontece? Nós estamos fazendo formação e as pessoas não iam nas reuniões mensais e nem na formação. Chegava no plantão, fazia a coisa tudo errada. O que aconteceu? Ela mesma, aí, este ano, iniciando o ano, nós fizemos o recadastramento dos agentes, aonde tinha um texto e que a pessoa, para dar o seu sim, ela tinha que se comprometer com a formação e as reuniões mensais. Então, não era estar só no plantão do dízimo. Aí, aquelas pessoas que era problema, sem nós falarmos que ela não estava legal, elas mesmas falaram, não, então eu vou sair. Não criou um problema, ela continuou, entendeu? Continuou participando da igreja, às vezes continuou sendo dizimista, mas saiu, entendeu? Deu lugar para outros novos, outras cabeças novas. Então, assim, o recadastramento eu vi que foi super importante, porque, assim, então, assim, a pessoa lê o texto, né? Eu me comprometo a participar das reuniões, eu me comprometo, porque não é... Nós precisamos estar em conjunto, as reuniões são muito importantes. Sim. Então, assim, se eu quero ser, se eu fui chamado, eu tenho que me comprometer. Muito então, bom. foi uma forma que a pessoa... Então, assim, quem vai nas reuniões, quem vai na formação, está sabendo como agir. Ótimo. E tá Gente, atualizado. eu só vou precisar que a gente vai precisar ir para os finalmente, porque é o seguinte, hoje o dia está uma loucura, e só para vocês saberem, eu saio agora e às 14 eu entro para uma formação com seminário, eu vou dar aula para os seminaristas do Brasil inteiro. A gente tem um evento também paralelo com a Faculdade Fasbano, com a eu vou dar aula num curso para seminaristas. E começa às 14 horas. Então, eu saio dessa sala e entro em outra, certo? Aí, vamos fazer o seguinte, tem uma pergunta ali do João sobre como demonstrar prestação de contas de forma simples e transparente. O que seria importante nessa demonstração é que alguns dados são muito mais questões financeiras, estratégicas que meramente valores de caixa e contas a pagar. E aí, João, eu entendi bem, e aí eu tomo a liberdade de responder essa pergunta, porque é uma área que a gente atua muito aqui na Pastoral do Dízimo. No nosso site, nós temos lá no blog 2 ou 3 conteúdos que a gente fala só sobre isso. Eu recomendaria que você lesse ele, porque a gente traz modelos, inclusive, lá bem interessantes. E também tem uma aula no nosso canal no YouTube, inclusive, se eu não me engano, ela é uma das mais assistidas,
em que eu falo Ótimo. exclusivamente sobre prestação de contas. Então, eu recomendaria que você acessasse lá, tá bom? Sobre as apresentações, eu gostaria de pedir que você entrasse para o grupo do evento, se você não está no grupo, porque as apresentações serão enviadas por lá. Então, se você não tem um link, nos chama no WhatsApp lá pelo número que tem no site da Dominus, que a gente manda o link para você entrar no grupo e receber todas as apresentações que a gente vai mandar, elas na sexta-feira. Eu vou deixar para mandar na sexta, porque a gente já acumula todas elas e eu mando, e aí todo mundo já deu tempo de entrar para o grupo, tá certo? Professora, eu quero agradecer de forma muito especial a sua presença e com certeza nós teremos outros momentos juntos aí, se Deus quiser, né? Dizer a vocês também que estão aqui participando que é uma alegria ter vocês conosco. Nós temos mais uma aula às 16 horas. Provavelmente eu não vou estar no início dela, certo? Mas eu vou entrar nessa aula, porque eu vou estar acabando a aula lá com os seminaristas e aí eu entro na sala. Mas o Jorge, que trabalha aqui conosco, que está aqui também, o Jorge está aqui, o Jorge Wagner, ele vai estar conduzindo junto com o Padre José. Isso é tudo porque eu amo o Padre José, eu sou best fã dele, aí por isso que eu vou me atrasar na palestra, justamente na palestra dele. Mas está tudo certo. Então, eu vou estar indo para essa formação e aí pode ser que eu me atrase um pouquinho, tá bom, professor? Se o senhor quiser falar alguma coisa. Não, eu quero novamente agradecer a Dominus pela oportunidade, né? Como já foi colocado, a Dominus tem todos os meus contatos, a gente trabalha junto. Agradecer a vocês, de coração mesmo. Só o fato de estar aí nesse horário, nesse momento, nos ouvindo, né? E desejar a todos aí, estamos ainda iniciando o ano, um bom ano a todos, com bastante saúde e qualquer coisa estamos à disposição. Que bom. Só para vocês saberem, o professor Cláudio, ele é consultor também, então ele presta consultoria para dioceses, congregações, paróquias na área de gestão financeira, né? Principalmente essa parte mais de gestão financeira administrativa dentro das instituições católicas. Então, lá na apresentação, quando a gente vai mandar, vocês já vão ter também o número, se vocês anotaram aí também, mas, de qualquer modo, se precisar do número do professor, só pedir lá no chat da Dominus que a gente manda para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos, até daqui a pouco, 16 horas, mandem essa palestra o link dessa palestra para os párocos e padres que vocês conhecem. Recomendo, essa palestra foi pensada principalmente para eles, certo? E ela é uma palestra que vai, com certeza, contribuir muito na vida dos nossos sacerdotes. Deus abençoe a todos e até daqui a pouco.